Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. São 8 horas. Começamos pela Depressão Cláudia, que provocou mais de 2.000 ocorrências em Portugal continental até ontem à noite. A madrugada terá sido mais calma, mas a tempestade dirige-se agora para sul. Nas zonas mais afetadas começam agora a fazer-se contas aos estragos. Hoje os distritos de Setúbal e Faro estão sob aviso laranja durante a parte da manhã. Todos os outros distritos do continente mantêm-se sob aviso amarelo. Até às 9 da noite, a Proteção Civil registou 2.100 ocorrências. Há registro de 2 mortes, um ferido ligeiro, 4 pessoas desalojadas, inundações um pouco por todo o lado e também escolas fechadas. Como dissemos, a chuva parou de cair com tanta intensidade, a madrugada terá sido mais calma, ainda assim a Grande Lisboa foi a região mais afetada, com destaque para o Montijo, e é lá que está a esta hora a repórter Nadine Soares. Nadine, já se começam a fazer contas aos estragos depois da passagem da tempestade. Sim, exatamente. Aqui no mercado municipal começa o dia com alguma tranquilidade. Vários comerciantes começam a montar as bancas neste mercado. Descrevem a noite de ontem como uma tristeza e um cenário feio que aconteceu rapidamente. Num quarto de hora, é o que dizem vários comerciantes da peixaria. A água não chegou a este mercado por estar montado em cima de uma estrutura alta, mas estes comerciantes não apareceram para trabalhar ontem, com as ruas completamente alagadas à volta deste espaço. Os autocarros e os carros não passavam já cedo de manhã, é o que relatam estes comerciantes ao Observador. Hoje voltam aqui com um sentimento de vazio, porque não venderam ontem, registram já prejuízos nesse aspecto, apesar de não terem perdido material nem alimentos. No entanto, o caso registado na margem sul, mas no Seixal, a morte de 2 idosos, resultado desta Depressão Cláudia, também pesa aqui no Montijo. Vários comerciantes, por exemplo, da frutaria, também reforçam esta ideia de que tudo terá acontecido rapidamente. Num espaço de um quarto de hora viram as ruas alagadas aqui no Montijo e por isso têm receio de que tudo volte a acontecer. Mas para já, uma manhã calma em que começam a organizar o negócio para correr atrás do prejuízo, sempre com o receio de que outra noite como a de ontem aconteça, embora aqui de manhã pelo menos já não está a chover com tanta intensidade. É um mercado que se situa bem no centro do Montijo e onde ainda se nota o rastro de lama e lixo pelas ruas deixados ontem pela tempestade. É um sentimento de vazio e de correr atrás do prejuízo destes comerciantes esta manhã, depois da tempestade de ontem. Que tentam recomeçar o dia com a normalidade possível. É a reportagem em direto da Nadine Soares. Está no Montijo, uma das zonas mais afetadas nas últimas horas pela passagem da Depressão Cláudia. A Rádio Observador está a tentar contactar a Proteção Civil para obter uma nova atualização das ocorrências, sobretudo durante a noite, mas ainda não foi possível obter qualquer resposta. A chuva, vento forte e agitação marítima devem prolongar-se até segunda-feira, com o dispositivo da Proteção Civil em nível 2 de prontidão. E este vai ser um tema em destaque nesta edição das Manhãs 360. Marcelo Rebelo de Sousa considera que ainda há tempo para evitar a greve geral de 11 de dezembro e, por isso, apela ao diálogo. É preciso mais espírito de concertação social entre governo, partidos e parceiros sociais. É o apelo do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa diz que ainda há tempo para se ponderar e para chegar a acordo sobre as alterações à lei, mas para isso pede mais flexibilidade a todos. O mais importante é saber como é que se cria um ambiente de concertação social. Não tanto para travar a greve, mas para encontrar um caminho relativo à tal lei que vai ser debatida no Parlamento. Penso que esse é que é o grande objetivo. Eu sempre fui defensor da concertação social, com outro governo, com este governo, com leis as mais variadas, as situações mais variadas. Espero que haja espírito de concertação social, haja espírito de diálogo entre os partidos e que se encontre uma solução, seja aquela que corresponda ao máximo consenso possível.
O máximo consenso possível é o apelo do Presidente da República em declarações ontem à noite à saída de uma iniciativa do Comitê Olímpico de Portugal em Lisboa. Marcelo falou ainda sobre a lei da nacionalidade que o PS enviou para apreciação no Tribunal Constitucional. E aqui, neste caso, o chefe de Estado diz que vai esperar pela decisão dos juízes. Não vi ainda o pedido, não sei qual é o fundamento. E agora o papel do Presidente em relação a essa lei é de esperar que o Tribunal Constitucional, a pedido desse número de deputados, salvo são 50, que agende essa matéria, distribua, se pronuncie sobre a matéria e depois envia ao Presidente da República. Se entender que é inconstitucional, o Presidente da República é obrigado a vetar. Se não se pronunciar, quer dizer, não entender que é inconstitucional, o Presidente da República aí tem um prazo para eventualmente ponderar politicamente a lei. O Presidente da República, na reação depois dos socialistas pedirem uma fiscalização preventiva ao conjunto de diplomas que prevê a criação de uma pena acessória de perda de nacionalidade para quem comete crimes graves. Destaque agora para a saúde. 30 personalidades assinam esta manhã um manifesto que pede os centros de saúde de volta e avisam que medidas como a linha SNS 24 estão a deixar os utentes sem resposta e a acabar com os cuidados de proximidade. O manifesto é lançado pela Fundação para a Saúde e é assinado por figuras como o Carlos Cortes, o bastonário da Ordem dos Médicos, a antiga Ministra da Saúde, Maria de Belém Roseira, ou o investigador Manuel Sobrinho de Simões. Todos consideram que o conceito de centro de saúde criado há 50 anos deixou de existir, foi substituído pelas chamadas unidades de saúde familiar, que não dão as mesmas respostas. O manifesto defende também que as novas medidas para o setor da saúde, como a centralização do acesso através da linha SNS 24, estão a desestruturar os cuidados primários e a quebrar a relação de confiança entre profissionais de saúde e utente. O documento é citado pelo Diário de Notícias e pelo Jornal Público. Os signatários dizem que pretende ser um grito de alerta. Eduardo Barroso, apoiante de Luís Marques Mendes, diz que Gouveia Melo não tem competência para Belém. O médico alerta para a falta de experiência política do almirante. Eduardo Barroso foi o convidado da Vichy Soase, da Rádio Observador. Descreve-se como um eleitor fiel do Partido Socialista, mas nestas eleições presidenciais é mandatário da Distrital de Lisboa, de Marques Mendes, ex-líder do PSD. Destaca o currículo e experiência de Marques Mendes e, em sentido contrário, aponta à falta de experiência de Gouveia Melo. Que eu acho incompetente para o cargo, mas seria a mim incompetente. Quer dizer, não estamos a falar de um insulto, estamos a falar de uma análise. Acha que ele não tem o tal currículo mínimo? Claro que não tem, porque ele vai ter que ter uma assessoria que vai ter vários presidentezinhos com ele para poder ser presidente. Ele fez um grande trabalho. Foi o que o tornou notório. Ninguém sabia quem era o presidente. Task Force de vacinação. Task Force de vacinação. Eu fui vacinado, vi lá as coisas, que funcionou bem e tal. Acho que aquilo podia ter sido feito por aqueles gestores dos supermercados, está a ver? Porque eles garantiram sempre a comidinha, mesmo durante a pandemia, já viu, havia a carninha, havia o peixe. Só não havia o papel higiênico, eu nunca percebi muito bem porquê. Eduardo Barroso, em entrevista na Vichy Soase da Rádio Observador, enquanto médico, Eduardo Barroso recusa alongar-se sobre a continuidade ou não da atual Ministra da Saúde, mas diz neste programa que deu um conselho a Ana Paula Martins, disse-lhe: pense na sua saúde. E continuamos a falar das eleições presidenciais. No Sob Escuta de hoje recebemos o candidato a Belém, apoiado pelo LIVRE, Jorge Pinto, numa entrevista para ouvir logo a seguir ao Jornal das 9. O diretor executivo da CNN Portugal foi denunciado internamente por alegadamente favorecer funcionários com base na orientação sexual. Frederico Roque de Pinho garante que se mantém em funções. As queixas foram apresentadas por vários funcionários da CNN Portugal no canal de denúncias da empresa e foram consideradas suficientemente sólidas para dar origem a uma investigação interna. Quem fez as queixas alega que o diretor executivo escolhe frequentemente homens homossexuais para cargos e para tarefas de maior destaque dentro da CNN, em detrimento de outras pessoas. Ao Observador, o próprio Frederico Roque de Pinho diz que desconhece qualquer processo, garante que se mantém em funções, apesar de admitir que prolongou as férias. Na sequência das denúncias, o diretor executivo esteve ontem reunido com a administração da Média Capital e, Carla, houve várias hipóteses
hipóteses em cima da mesa. Sim, várias. Um acordo para uma desvinculação da empresa, uma eventual suspensão como medida provisória, também a destituição das atuais funções, mantendo-se Frederico Roque de Pinho na Média Capital, ou até mesmo o despedimento. O Observador sabe que foram ouvidos vários funcionários da CNN de Portugal sobre estas denúncias. As queixas foram feitas através de um canal que a estação televisiva tem à disposição dos funcionários. É um instrumento obrigatório por lei desde 2022. E este é o artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador. Portugal adiou a oportunidade de garantir já o apuramento para o Mundial 2026. A seleção perdeu em Dublin, frente à Irlanda, por 2-0, num jogo em que Cristiano Ronaldo foi expulso. Tudo a correr mal. A seleção portuguesa perdeu o jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo F para o apuramento do campeonato. Se a equipa portuguesa tivesse vencido a Irlanda ontem à noite, estaria qualificada, mas assim adia a decisão para a próxima e última jornada. O selecionador nacional Roberto Martínez fala num jogo em que tudo correu mal. É um jogo para esquecer, acontece no futebol. Acho que tudo aquilo que podia correr mal, correu mal e correu bem para a Irlanda. Falamos muito da bola parada, falamos muito da transição, um canto, sofrer um golo ainda joga mais naquilo que a Irlanda está a fazer e nós faltou propósito. Acho que mostramos luta até o fim, com 10 homens. Mas correu tudo mal, diz Roberto Martínez depois do jogo com a Irlanda, aqui em declarações à RTP. Cristiano Ronaldo foi expulso por agressão a um jogador irlandês. No domingo, Portugal vai receber a Arménia no Estádio do Dragão e, se vencer, consegue finalmente o apuramento para o Campeonato Mundial de Futebol de 2026. É um jogo que vai poder acompanhar aqui na Rádio Observador. São 8h11, daqui a pouco há momentos de glória, mas primeiro, Carla, que outras notícias marcam esta manhã de sexta-feira? Pela primeira vez, os medicamentos considerados essenciais e críticos ficam isentos da revisão anual de preços. O objetivo é mitigar eventuais rupturas e garantir a sustentabilidade dos medicamentos. A informação é avançada pelo presidente do Infarmed da agência Lusa, Rui Santos Iva. Considera que a poupança pode ser investida no acesso à inovação terapêutica e na sustentabilidade do SNS. António Costa tem pedido com insistência ao Ministério Público para consultar o processo da Operação Influencer, mas o acesso tem sido sempre recusado. De acordo com o Expresso, o Ministério Público justifica a recusa com o facto do processo estar em segredo de justiça. O pedido está a ser feito há mais de um ano pelo antigo primeiro-ministro e já lhe foi recusado por 4 vezes. O presidente ucraniano confirma que morreram 4 pessoas no ataque da Rússia a Kiev desta madrugada. Numa publicação na rede social X, Volodymyr Zelensky refere-se a um ataque perverso, onde foram usados cerca de 430 drones e 18 mísseis, incluindo mísseis balísticos e aerobalísticos. De acordo com as autoridades de Kiev, além dos 4 mortos, 25 pessoas ficaram feridas, 9 das vítimas foram hospitalizadas, incluindo uma mulher grávida. Entre os feridos estão também 2 crianças de 7 e de 10 anos. A BBC pediu desculpa a Donald Trump devido à edição de um discurso do presidente dos Estados Unidos, em causa um discurso de 6 de janeiro de 2021, antes da invasão do Capitólio. A BBC admite que a forma como foi editado deu a entender que Donald Trump estava a apelar a ações violentas. Ainda assim, a estação pública britânica recusa que haja fundamento para um processo de difamação. Os advogados do presidente dos Estados Unidos ameaçaram processar a BBC em mais de $1.000 milhões. Os podcasts do Observador voltaram a bater recordes e em outubro atingiram o número de ouvintes semanais mais alto desde que há registro. São mais de 322 mil ouvintes semanais. Obrigada a si. Isto é o que indica os dados do Podscope, o ranking da Marktest, que mede este mercado dos podcasts. Precisamente. E o Observador ficou à frente da SIC Notícias e da Rádio Renascença, que fecham todos os 3 este top, já no número total de downloads. O Observador ficou em segundo, depois de 3 meses na liderança. Em outubro, somámos quase 4 milhões de downloads. E já agora, só para ter uma ideia daquilo que é muita. Entre os podcasts, a Guerra Traduzida, o Ideias Feitas, o Contracorrente estão no top 15 entre os mais ouvidos. Muito obrigada. Bom. Obrigada a si. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não?
Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.